O ar no sertão não carrega notícias, carrega presságios. E naquela manhã de maio de 1881 o ar estava pesado, imóvel, com o cheiro de poeira e fim. Elara soube antes mesmo das palavras saírem da boca de senhor Inácio. Viu no jeito que o velho vizinho desmontou do cavalo, o chapéu de couro amassado nas mãos, o rosto uma máscara de terra e pena. Matias. A palavra não foi dita, mas ecoou no silêncio entre o bater do seu coração e o zumbido de uma mosca teimosa perto do fogão a lenha. Uma cascavel no pasto distante, um coice do cavalo assustado. Detalhes que não importavam. O que importava era o resultado, o chão que se abria sob os pés de Elara, um abismo seco e sem fundo, exatamente como a terra da caatinga que a cercava. Ela não chorou. As lágrimas secaram antes de nascer, evaporadas pelo calor do choque. Apenas sentiu o peso dos 5 pares de olhos sobre ela. Liana, com seus 12 anos, já entendendo demais, o rosto sério, a mãozinha segurando a do irmão. Tiago, de 9, que franziu a testa tentando decifrar a dor dos adultos. Os gêmeos, Sofia e Benício, de 5, que apenas sentiam a mudança na atmosfera, como bichos do mato sentem a chegada da tempestade. E Gael, o bebê de colo, dormindo alheio a tudo no berço improvisado, feito de caixote, seu peito subindo e descendo, a única coisa rítmica num mundo que acabara de perder o compasso. Os dias seguintes foram um borrão. Vizinhos trazendo um prato de comida, um abraço sem jeito, sussurros de coitada. O enterro foi rápido, seco como a terra que recebeu o corpo de Matias. Uma cruz de madeira fincada no chão rachado. Enquanto o padre murmurava um latim que ninguém entendia, Elara olhava para o horizonte, para a linha irregular e azulada da Serra do Gavião, as montanhas que Matias tanto olhava. Ele sempre olhava para lá. A lembrança veio como uma pontada. Nas tardes quentes, depois da lida, ele se sentava no batente da porta, o olhar perdido naquelas pedras distantes. Não era um olhar de admiração, era outra coisa. Uma obsessão. A resposta está lá, Elara. Ele dissera uma vez, a voz baixa, quase um segredo, entre as pedras. Ela tinha rido, achando que era delírio do sol forte na cabeça. Agora a lembrança não tinha graça nenhuma. Tinha o peso de uma profecia. 3 dias depois do funeral, a realidade chegou a cavalo. O som das patas não era o trote cansado do cavalo de Inácio. Era firme, arrogante, um som que anunciava poder. Elara estava no quintal, tentando consertar a cerca do galinheiro com um pedaço de arame, quando o homem apareceu. Montado num cavalo negro, lustroso, que parecia zombar da poeira ao redor. O homem era magro, o rosto curtido de sol, um facão na cintura e olhos frios que não piscavam. Um capanga, o tipo de homem que o coronel Almeida, o dono de léguas e léguas daquelas terras, usava para seus recados. Ele não desmontou. Olhou para Elara de cima como se ela fosse um inseto, a mulher de Matias. A voz era um arranhar de pedra. Elara se endireitou, o orgulho sertanejo a única armadura que lhe restava. Sou Elara, viúva de Matias. O homem cuspiu no chão, um escarro escuro que levantou uma pequena nuvem de poeira. O coronel manda lembranças. E um aviso, a terra que vocês usavam
Era um favor a Matias. Ele era um bom vaqueiro, mas Matias se foi. Ele fez uma pausa, saboreando cada palavra. O favor acabou. O coronel precisa do pasto. Tem 7 dias para tirar suas coisas e suas crias daqui. 7 dias. O mundo de Elara, que já estava em ruínas, começou a desmoronar em pedaços menores. Mas para onde eu vou? Com 5 filhos? O capanga deu de ombros, um gesto de indiferença total. Isso é com a senhora e com Deus. O coronel só quer a terra dele de volta. Limpa-se! Ele puxou as rédeas, o cavalo empinou levemente. 7 dias, mulher, não me faça voltar aqui. E ele se foi, deixando para trás apenas o silêncio, o cheiro de suor do cavalo e a certeza do desamparo absoluto. Liana, que tinha visto tudo da porta, correu para a mãe. Seus olhos não tinham lágrimas, tinham raiva, uma raiva impotente de criança. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, um sono agitado e cheio de pesadelos, Elara se viu diante do nada. A casa de taipa, que ela e Matias tinham construído com as próprias mãos, o chão de terra batida, as poucas panelas, tudo seria tirado dela. Não havia para onde ir, nenhuma família por perto. Apenas a vastidão seca do sertão e a caridade dos vizinhos, que também mal tinham para si. Foi quando ela decidiu juntar as coisas de Matias, não para empacotar, mas para sentir, para se despedir. Abriu o pequeno baú de madeira no canto do quarto. O cheiro dele ainda estava ali, couro, fumo de rolo e o cheiro de terra. Ela pegou a camisa xadrez, a única boa que ele usava para ir à missa. Aspirou o tecido, buscando uma força que não encontrou. Pegou as perneiras de couro, as grossas caneleiras que o protegiam dos espinhos da caatinga. Estavam rachadas, gastas, testemunhas de uma vida de trabalho duro. Pensou em jogá-las fora, mas algo a impediu. Guardou-as no fundo do baú. Por último, pegou o pequeno livro de orações dele. A capa de couro estava gasta pelo toque dos seus dedos. Matias não era um homem de muitas rezas, mas carregava aquele livrinho para todo lado. Era a herança da mãe dele. Elara folheou as páginas finas, amareladas. Salmos, ladainhas, palavras de consolo que agora soavam vazias, mas então sentiu algo. Uma página estava mais grossa que as outras. Estranho. Passou o dedo, sentindo uma saliência. Olhou de perto. Havia um corte fino na encadernação de papelão, quase invisível. Com a unha, ela forçou a abertura. Dentro, dobrado em 4, um pedaço de papel amarelado. Suas mãos tremiam. O coração, que ela pensava estar morto, começou a bater descontrolado. Desdobrou o papel. A caligrafia de Matias torta, mas firme. As palavras eram poucas, um sussurro de um homem que já previa o fim. Elara, meu amor, se está lendo isso, o pior aconteceu. Não há tempo para tristeza. Confie em mim uma última vez. Pegue as crianças e vá para a Serra do Gavião, aquela que eu sempre olhava. Procure pela entrada que parece uma boca na pedra. A resposta está lá dentro. Confie, Matias. Elara leu, releu. 5 vez, logra, era a única explicação. O delírio de um homem preocupado, vendo a morte chegar. Arrastar 5 crianças, um bebê de colo, para o meio do nada, para uma serra desabitada, famosa por suas cobras e pela falta d'água. Procurar uma boca na pedra. Que resposta poderia haver numa caverna?
Ela amassou o bilhete na mão, pronta para jogá-lo no fogo apagado, mas parou. Olhou para o quarto onde seus filhos dormiam. Ouviu o som do vento uivando lá fora, um lamento que parecia o do próprio sertão. 7 dias. O rosto do capanga voltou à sua mente. Os olhos frios, o cuspe na poeira, a palavra limpa. Ela abriu a mão e alisou o papel amassado sobre a mesa. A caligrafia de Matias parecia olhá-la de volta. Confie. Talvez ele tivesse enlouquecido, ou talvez, apenas talvez, ele fosse o único que não tinha enlouquecido. Talvez naquele mundo que lhe tirava tudo, a única saída fosse seguir um caminho que parecia loucura. Não era fé que nascia em seu peito. Era algo mais primitivo, a ausência total de escolha. Entre o despejo certo e a promessa insana de um homem morto, ela escolheu a promessa. A madrugada que antecedeu a partida não teve estrelas. Apenas um breu espesso, quente, que prometia um dia impiedoso. Elara agiu no silêncio, movida por um desespero frio e metódico. O que se leva quando se abandona uma vida? Quase nada. 2 panelas de ferro, um saco de farinha de mandioca, um punhado de feijão seco, cobertores finos, puídos, e a roupa do corpo. Gael foi amarrado em suas costas com um pano, o corpinho quente contra a sua pele. Liana, com a solenidade de uma adulta, carregava uma trouxa com as roupas dos irmãos. Tiago, de queixo erguido, tentando ser o homem da casa, segurava as mãos trêmulas dos gêmeos, Sofia e Benício. Os olhos deles, grandes e assustados na luz bruxuleante da lamparina, perguntavam o que nenhuma palavra poderia responder. "Para onde vamos, mamãe?" Liana sussurrou, a voz rouca de sono e medo. Elara olhou para o rosto da filha. A menina que deveria estar brincando de boneca, mas que já tinha a dureza da vida gravada nos cantos da boca. "Vamos fazer uma viagem para um lugar que seu pai preparou." A mentira soou oca, frágil como uma casca de ovo. Mas era tudo o que ela tinha. Antes de sair, seu olhar caiu sobre o cantil de couro de Matias, pendurado num prego perto da porta. O cantil, símbolo do sertanejo, promessa de água, promessa de vida. Ela o encheu até a boca no pote de barro, sentindo o peso da água como se fosse ouro líquido. Pendurou-o no ombro. Era um peso familiar, um fardo que ela agora carregaria sozinha. A porta da casa de Taipa se fechou atrás deles com um gemido baixo, um último adeus. E então havia apenas a trilha de terra e a vastidão da caatinga que despertava. O sol nasceu como um inimigo. Primeiro, uma linha laranja no horizonte. Depois, um disco de fogo branco que subiu rápido, sugando a umidade da noite e transformando o ar numa fornalha. A terra, antes fresca, começou a queimar sob as sandálias gastas. Cada passo levantava uma poeira fina, vermelha, que grudava na pele suada, entrava no nariz, arranhava a garganta. As primeiras horas foram vencidas pela teimosia. As crianças caminhavam em silêncio, atordoadas, mas o sertão não perdoa. O sol a pino começou a cobrar seu preço. Benício foi o primeiro a chorar, um choro baixo, manhoso, de pura exaustão. "Meu pé doce, mamãe!" Elara parou. Não havia sombra. Apenas os galhos retorcidos e esqueléticos dos mandacarus esquesques que ofereciam espinhos em vez de alívio. Ela rasgou um pedaço da barra de sua saia e amarrou no pé do menino. Um consolo inútil. O choro dele foi o estopim. Sofia começou a soluçar, agarrada à mão de Tiago.
O cantil foi aberto pela primeira vez. Um gole para cada um. A água morna desceu pela garganta, arranhando, um alívio momentâneo que só servia para lembrar o quanto ainda faltava. Elara apenas molhou os lábios. A água era para eles. A paisagem não mudava. A mesma terra rachada, a mesma vegetação cinzenta e hostil. O céu de um azul doentio, sem uma única nuvem. O silêncio era quebrado apenas pelo choro das crianças e pelo zumbido incessante de insetos. O mundo parecia ter encolhido aquele caminho de tortura. O calor começou a criar fantasmas, miragens. Lagos de água fresca dançavam no horizonte, zombando da sede deles. Tiago, o menino sério, tropeçou e caiu. Ralou os joelhos nas pedras. Não chorou, mas Elara viu o brilho das lágrimas contidas em seus olhos quando o levantou. Ele era só um menino de 9 anos tentando carregar o peso do mundo. Falta muito, mamãe. A voz de Liana era quase um sopro. Elara olhou para a Serra do Gavião. As montanhas azuis ainda pareciam distantes e inalcançáveis. Uma promessa cruel. Estamos quase lá, mentiu de novo. A mentira era agora sua única ferramenta. O cantil de Matias balançava em seu ombro, cada vez mais leve. Cada gole era uma decisão, um cálculo desesperado entre a necessidade presente e a incerteza futura. O couro do cantil estava quente, suado, como se a própria vida estivesse evaporando de dentro dele. Foi então que ela sentiu o desejo de parar, de simplesmente deitar ali, naquela terra quente, e deixar que o sol terminasse o serviço. Seria mais fácil, mais rápido, uma rendição. Ela olhou para os rostos dos seus filhos, sujos de poeira e lágrimas, os lábios rachados, os olhos perdendo o brilho. Não, ela não podia. Um diálogo silencioso começou dentro de sua cabeça, uma prece que não era feita de palavras decoradas, mas de pura agonia. Meu Deus, se tu existes, se tu estás me ouvindo neste inferno, eu nunca te pedi nada. Matias era o homem da fé. Eu era a mulher do trabalho. Mas agora eu te peço, não por mim, por eles, me dê força, me mostre o caminho, me dê um sinal, qualquer coisa, um pássaro, uma nuvem. Se tu me tirares deste deserto, eu te juro, eu te juro. A barganha morreu em sua garganta. O que ela poderia oferecer a Deus? Ela não tinha mais nada. O sol da tarde era o mais cruel. O mundo era um borrão de calor e luz. Benício já não chorava mais. Apenas tropeçava, um autômato de sofrimento. Elara o pegou no colo. O peso dele, somo ao de Gael em suas costas, quase a fez dobrar os joelhos. Mas ela continuou. Um passo, depois outro. Seu corpo não era mais seu. Era uma máquina movida pela memória do riso de seus filhos, pela sensação da mão de Matias na sua. Quando o sol finalmente começou a descer, pintando o céu com cores violentas de laranja e roxo, eles chegaram, não a um destino, mas ao começo dele, o sopé da Serra do Gavião. As pedras gigantes se erguiam diante deles como uma muralha, sombras longas se esticando pelo chão. O ar aqui era um pouco mais fresco, ou talvez fosse apenas a ilusão criada pela sombra. As crianças desabaram no chão, exaustas, derrotadas. Liana, a mais forte, deitou a cabeça no colo de Elara e fechou os olhos. Tiago cuidou dos gêmeos, limpando seus rostos com a manga da camisa. Elara pegou o cantil de Matias. Virou. O som era oco, terrível, algumas gotas.
apenas o suficiente para molhar um pedaço de pano e passar nos lábios de cada criança. Eles tinham chegado. Sim, mas a água tinha acabado, a comida era quase nada. A noite estava caindo e com ela o frio do deserto. E diante deles uma parede de pedra silenciosa, sem nenhuma boca à vista. A promessa de Matias parecia, agora mais do que nunca, a mais cruel das miragens. Ela o salvara do capanga do coronel apenas para entregá-los a uma morte mais lenta e dolorosa. A vitória era apenas o prelúdio de uma derrota muito maior. A noite no sertão chega sem aviso. O crepúsculo é breve, uma pincelada de cor que logo é engolida pela escuridão. Com a noite veio o frio, um frio cortante, que se infiltrava nos ossos, zombando do calor infernal do dia. As crianças, exaustas, se encolheram juntas, tremendo sob os cobertores finos. O choro agora era baixo, um gemido coletivo de medo e desconforto. Elara se levantou. Seus músculos gritavam em protesto. Cada movimento era um esforço, mas ficar parada significava a morte. Ela olhou para a muralha de pedra que a penumbra transformava em um monstro adormecido. Uma boca na pedra, dizia o bilhete. Uma frase poética, inútil. As pedras tinham 1000 faces, 1000 sombras, 1000 fendas que não levavam a lugar nenhum. Ela começou a andar, tateando a superfície fria e áspera da rocha. Seus dedos roçavam em líquenes secos, em arestas afiadas. O vento assobiava nas frestas, criando sons que pareciam sussurros, lamentos. A cada passo, o desespero crescia. Matias, o que você fez? O que você pensou? Mãe? A voz de Liana a fez parar. A menina estava de pé, a silhueta recortar contra o céu que começava a se encher de estrelas frias e distantes. O que estamos fazendo aqui? A voz dela não era de uma criança. Tinha o peso de uma acusação. Não tem nada aqui. O pai. O pai estava doente, mãe. Estava delirando. O senhor Inácio disse. A dor deixa as pessoas. Cale a boca, Liana. A voz de Lara saiu mais dura do que ela pretendia. Um reflexo. Uma defesa contra a verdade terrível que as palavras da filha continham. Não vou calar. Liana deu um passo à frente, a coragem nascida do medo. Nós vamos morrer de frio, de fome, por causa de um pedaço de papel. Por que você fez isso com a gente? Por quê? As palavras atingiram Elara como pedras. Porque Liana estava apenas dizendo em voz alta o que gritava dentro do seu próprio coração. O medo, a dúvida, a raiva de Matias por deixá-la com um fardo tão impossível. Por um momento, ela quis desabar, sentar ao lado da filha e chorar, admitir a derrota. Mas então ela olhou para os menores, um amontoado de corpos trêmulos no chão, e para o rosto de Liana, molhado de lágrimas silenciosas. Ela não era apenas mãe, era a líder, a única barreira entre seus filhos e o fim. Ela se aproximou de Liana, não com raiva, mas com uma calma forçada que lhe custou cada grama de energia. Segurou os ombros magros da filha. Seu pai não estava delirando, disse ela, a voz baixa, mas firme. Ele era o homem mais ajuizado que eu conheci. Ele nos amava, e ele não nos traria até aqui para morrer. Agora eu preciso que você seja forte. Preciso que cuide dos seus irmãos. Eu vou encontrar o lugar, eu prometo. Ela não sabia se acreditava naquelas palavras, mas Liana, desesperada por qualquer fiapo de esperança,
pareceu acreditar. A menina fungou, limpou o nariz na manga da camisa e acenou com a cabeça. Elara se virou de volta para a rocha. A promessa que fizera à filha era agora uma corrente que a puxava para a frente. Ela não estava mais procurando por acaso, estava caçando. Seus olhos varriam cada sombra, cada contorno. Ela pensou como Matias. Ele era um vaqueiro, conhecia a terra, ele não escolheria um lugar óbvio. Seria algo escondido, protegido. Ela se afastou do paredão principal, seguindo uma reentrância onde umas árvores retorcidas e teimosas tinham conseguido criar raízes entre as pedras. O ar ali era mais parado. Havia um amontoado de rochas caídas, como se um pedaço da montanha tivesse desabado eras atrás. Parecia um beco sem saída. Ela estava prestes a voltar, quando algo chamou sua atenção. Um arbusto de gravatá, com seus espinhos cruéis, crescia de forma estranha, curvado, como se estivesse escondendo algo. Empurrada por um instinto, ela usou as mãos para afastar os galhos espinhentos, sentindo as pontas rasgarem sua pele. E então ela viu. Não era uma boca, era uma fenda. Uma fissura vertical escura, alta o suficiente para um homem passar de lado, quase perfeitamente escondida pela pilha de pedras e pelo arbusto. O ar que saía de dentro era frio e tinha um cheiro diferente, o cheiro de terra úmida, de lugar fechado, de segurança. Achei. A palavra saiu como um sopro, uma prece atendida. Liana, Tico, ajudem aqui, eu achei. As crianças, despertas pela urgência em sua voz, vieram correndo. Tiago, com a agilidade de um menino, ajudou a afastar mais galhos. Liana pegou as trouxas. Elara entrou primeiro na fenda escura. O espaço era apertado, as paredes de pedra geladas em seus ombros. Depois de 2 passos, a fenda se abriu. A escuridão era total. O som da respiração deles ecoava alto e assustador. Sofia começou a chorar, o medo do escuro mais forte que o cansaço. Calma, meu amor, a mamãe está aqui. Elara tirou da sua trouxa o que restava da lamparina e a caixa de fósforos. Suas mãos tremiam tanto que o primeiro palito se quebrou, o segundo, o terceiro finalmente riscou, a pequena chama explodindo na escuridão, frágil e preciosa. Ela acendeu o pavio da lamparina, a luz amarelada se espalhou, hesitante, e revelou o lugar. Eles estavam em uma caverna. Não uma gruta pequena, mas um salão de pedra de teto alto, que se perdia na penumbra acima. O chão era de areia fina e seca. As paredes, esculpidas pela água de milhares de anos, eram lisas em alguns pontos, cheias de reentrâncias em outros, e no canto, a prova. Uma pilha de lenha seca, cuidadosamente arrumada. Ao lado, uma fogueira de pedras já montada, com a marca de cinzas antigas, e sobre uma saliência na rocha, como um altar, uma lamparina a óleo, maior que a dela, e um pote de barro grande, tampado. Matias esteve ali. Elara se aproximou, o coração batendo na garganta. Tirou a tampa do pote. Dentro, até a metade, água, limpa, fresca. Não era uma miragem, era real. As lágrimas que ela segurou por dias finalmente vieram. Um soluço rasgou seu peito. Uma mistura de alívio, dor e uma gratidão tão profunda que doía. Ela caiu de joelhos na areia fria, a luz da lamparina dançando em seu rosto molhado. Liana se aproximou e tocou seu ombro. Mãe, ele conseguiu.
Elara apenas acenou, incapaz de falar. Eles beberam a água em pequenos goles, a melhor água que já tinham provado. Tiago, com uma seriedade que não pertencia à sua idade, acendeu o fogo na fogueira preparada. As chamas suíram, estalando, e o calor começou a expulsar o frio da caverna. A luz dançante projetava sombras gigantes nas paredes, mas não eram mais sombras assustadoras. Eram sombras protetoras. Pela primeira vez em dias, Elara sentiu algo além do medo. Era o começo frágil da esperança. Matias não os tinha abandonado. Ele tinha lhes dado um refúgio, uma chance. Ainda não havia comida, além da farinha que trouxeram. O futuro ainda era uma escuridão tão grande quanto a que havia fora da caverna. Mas naquela noite, abrigados do vento, aquecidos pelo fogo, com água para beber, eles tinham vencido a primeira batalha. Eles estavam a salvo, por enquanto. E por enquanto, isso era tudo. Os primeiros dias na caverna foram uma trégua frágil. A segurança das paredes de pedra era um bálsamo para os nervos em frangalhos. Durante o dia, o sol brutal ficava do lado de fora, e a penumbra fresca do interior era um santuário. À noite, o fogo os protegia do frio e mantinha os medos à distância. As crianças, com a resiliência assombrosa da infância, começaram a explorar seu novo mundo. Tiago descobriu que, se gritasse num certo canto, a caverna respondia com um eco fantasmagórico. Os gêmeos encontraram pedras lisas e de formatos estranhos que se tornaram seus brinquedos. Mas a trégua tinha um prazo, e o prazo era medido em punhados de farinha. Elara racionava a comida com a precisão de um general em guerra. Um pirão ralo de manhã, outro à noite. A água, embora parecesse um milagre, também era finita. O grande pote de barro diminuía a cada dia, um medidor implacável de seu tempo. A fome começou a se instalar, não a fome aguda de um dia sem comer, mas a fome crônica que rói por dentro, que suga as forças, que encurta o pavio da paciência. A tensão dentro da caverna começou a crescer, silenciosa e venenosa como uma jararaca. As brincadeiras das crianças davam lugar a brigas por nadas. Sofia chorava por qualquer motivo. Tiago se tornara quieto, emburrado. Iliana, a pequena adulta, observava Elara com olhos que eram uma mistura de preocupação e ressentimento. A pergunta não dita estava sempre no ar. E agora, mãe? Qual é o plano? Elara não tinha plano. O bilhete de Matias os levara até ali, mas não dizia o que fazer depois. Ela passava horas sentada perto da entrada, olhando a paisagem hostil da caatinga, procurando. O quê? Um sinal? Uma resposta escrita nos galhos secos? Nada, apenas o silêncio e o calor. A esperança inicial, nascida do alívio de encontrar o abrigo, começava a azedar, a se transformar em desespero. Na quinta noite, o saco de farinha estava quase vazio. O pote de água, perigosamente baixo. As crianças dormiam, mas era um sono agitado, pontuado por gemidos e o roncar de estômagos vazios. Gael, em seu colo, resmungava, o leite de Elara já ralo e insuficiente. O fogo estava baixo, as brasas pulsando como um coração cansado. Na quietude quase total, Elara se sentiu afundar. A escuridão da caverna parecia se fundir com a escuridão dentro dela. A promessa de Matias se revelara uma armadilha, um refúgio que era apenas uma antecâmara da morte. Ela se sentia uma completa idiota, uma louca que arrastara seus filhos
para o nada, movida pela palavra de um fantasma, a raiva borbulhou quente e amarga, raiva de si mesma, raiva do coronel, raiva de Deus e, acima de tudo, uma raiva imensa e dolorosa de Matias. Como ele pôde fazer isso? Deixar um enigma, uma meia promessa, em vez de uma solução de verdade? Ela se levantou. Precisava se mover, fazer algo, qualquer coisa para não gritar. Começou a andar pela caverna, a sombra projetada pelo fogo dançando na parede de pedra. Seus pés descalços afundavam na areia fria. Ela passou a mão pela parede, sentindo a textura da rocha, como se buscasse nela uma resposta que não existia. Seu pé bateu em algo. Ela olhou para baixo. No canto mais escuro da caverna, oposto à entrada, onde a parede se curvava para encontrar o chão, havia uma pedra chata, retangular, que parecia deslocada, diferente das outras pedras arredondadas e soltas. Parecia encaixada. A curiosidade, uma faísca fraca em meio às cinzas do desespero, a fez-se ajoelhar. A pedra estava coberta de areia. Ela limpou a superfície com as mãos. Havia uma fenda ao redor dela. Ela forçou a unha na fenda. A pedra se moveu. Seu coração deu um salto. Ela usou as duas mãos e, com esforço, levantou a laje de pedra. Era pesada. Embaixo, um buraco escuro, um cheiro de couro e papel velho subiu do buraco. Com as mãos trêmulas, ela levou a lamparina para perto. Dentro do buraco havia uma caixa de madeira, pequena, escura, do tipo que se usa para guardar ferramentas finas. Ela atirou. Não era pesada, não havia fechadura, apenas uma tampa de encaixe. Ela voltou para perto do fogo, sentou-se na areia, a caixa em seu colo. Por um instante, teve medo de abrir, medo de que estivesse vazia, medo de que a última esperança fosse apenas mais uma ilusão. Respirou fundo e levantou a tampa. Dentro, enrolado num pano encerado, havia um maço de papéis amarrado com uma fita de couro. E ao lado, um pequeno saco de estopa fechado com um nó apertado. Ela pegou o saco primeiro, desatou o nó. Dentro, moedas e algumas notas do Império dobradas. Ela não contou, mas seus olhos, acostumados à miséria, viram que era mais dinheiro do que ela tivera nas mãos em anos. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para comida, para sementes, o suficiente para um começo. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas, lágrimas não de tristeza, mas de um alívio tão violento que parecia dor. Então ela pegou o maço de papéis. A fita de couro se desfez em seus dedos. O primeiro papel era uma carta, a caligrafia de Matias. Ela se inclinou para mais perto da luz e, enquanto lia, era a voz dele que ela ouvia, baixa e calma, como nas noites em que conversavam antes de dormir. Minha Elara, se você encontrou isso, significa que encontrou o refúgio e que a comida está acabando. Perdoe-me por não ter deixado mais. Eu juntei o que pude, sem que ninguém soubesse. Este lugar, Elara, esta terra não é do coronel. Nunca foi. Ela pertenceu a uma gente antiga, que morreu sem deixar herdeiros. O governo a tomou como terra devoluta. Eu pesquisei, eu juntei os papéis e eu dei entrada para você, para nós. Elara parou de ler, o coração martelando contra as costelas. Ela folheou os outros papéis. Eram documentos oficiais, cheios de selos, carimbos e assinaturas importantes. Títulos de posse, registros.
concessão de terra em nome dela. Elra Vasconcelos, proprietária de 10 hectares na Serra do Gavião. Ela voltou à carta, a visão embaçada. Vai levar tempo para ser oficial, mas a terra é nossa, é sua. Eu sei que é seca, eu sei que parece impossível, mas eu estudei esta terra, meu amor. Há mais água do que parece, e o solo, debaixo das pedras, é bom. Plante, faça deste lugar um lar. Eu sei que você consegue. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Este dinheiro vai ajudar a começar. Não é muito, mas Deus proverá. Perdoe-me por não ter contado antes. Eu queria fazer uma surpresa. Queria ver seu rosto quando eu te entregasse o mundo. Não tive tempo. Não desista, Elara. Por mim, pelos nossos filhos. Eu sempre estarei olhando por vocês. Do lugar onde estou. Seu, para sempre, Matias. Elara apertou a carta contra o peito, os papéis espalhados em seu colo. Ela chorou. Chorou pela dor da perda, pela beleza do amor dele, pela força de um homem que, mesmo diante da morte, planejou um futuro para eles. Ele não a tinha abandonado numa armadilha. Ele lhe dera um reino disfarçado de deserto. O plano não era loucura. O plano era sacrifício, era fé, era o mais puro e teimoso amor. Ela olhou para seus filhos, dormindo na penumbra. Não eram mais apenas 5 bocas famintas para alimentar. Eram os herdeiros daquela terra, daquele sonho. A responsabilidade ainda era imensa, mas agora não era mais um fardo esmagador, era uma missão. Uma herança a ser honrada. A fome ainda estava ali, mas a desesperança tinha ido embora, expulsa pela luz fraca da lamparina e pelas palavras de um homem morto. A descoberta do esconderijo de Matias mudou o ar dentro da caverna. Não era mais um refúgio de fugitivos, mas o centro de um novo território. O dinheiro, cuidadosamente guardado, permitiu a primeira e arriscada expedição. Elara deixou Liana no comando e caminhou por um dia inteiro até o vilarejo mais próximo. Um amontoado de casas de barro e uma capela. Voltou 2 dias depois, exausta, mas vitoriosa, carregando um saco pesado de feijão, farinha, sal e, o mais importante, sementes. Sementes de abóbora, milho e maxixe, culturas que, com a bênção de Deus, poderiam sobreviver ao castigo do sertão. A posse da terra era um título no papel. Transformá-la em lar era uma guerra diária contra a natureza. A primeira batalha era pela água. O pote que Matias deixara logo se esgotou. A carta dele mencionava água, mas onde? Elara e Tiago passaram dias explorando as redondezas, seguindo as linhas secas de antigos riachos, procurando por qualquer sinal de umidade. Encontraram, finalmente, a uns 200 metros da caverna, numa fenda profunda entre 2 rochas, uma pequena poça de água barrenta, alimentada por uma infiltração lenta. Não era um rio, mas era vida. Filtrada em panos, fervida no fogo, tornou-se o sangue que mantinha a família pulsando. Com água garantida, a segunda batalha começou, a terra. O solo era uma crosta dura, pedregosa coberta de espinhos. Elara não tinha arado, apenas um facão e suas próprias mãos. Ela e as crianças mais velhas passaram semanas arrancando a vegetação retorcida da caatinga, cavando com pedaços de pau,
limpando um pequeno pedaço de terra perto da fonte de água. As mãos de Elara, antes apenas calejadas pelo trabalho doméstico, tornaram-se um mapa de cortes, arranhões e bolhas. Eram mãos de sertaneja, mãos de dona da terra. Plantar as sementes foi um ato de fé. Cada cova aberta, cada semente depositada na terra seca era uma prece silenciosa. O perigo, no entanto, não vinha apenas da fome ou da sede. O sertão tem outros donos, e numa tarde quente, enquanto Elara e os mais velhos regavam a horta incipiente, a morte entrou na caverna. Sofia e Benício brincavam perto do fogo apagado, com suas pedras coloridas. Gael dormia num canto, enrolado num cobertor. Foi o grito de Sofia que alertou Elara. Um grito agudo, de puro terror. "Mamãe!" Elara largou o balde e correu, o coração gelado. Liana e Tiago a seguiram. Ao entrar na penumbra da caverna, a cena a paralisou por um segundo. Uma jararaca. Grande, grossa, o padrão triangular do corpo inconfundível. Estava a menos de 1 metro de Benício, que ficara petrificado, os olhos arregalados, incapaz de se mover ou gritar. A serpente, perturbada, erguera com a cabeça, a língua bífida testando o ar, o corpo se enrolando lentamente para o bote. Não havia tempo. Não havia tempo para pensar, para pegar um pedaço de pau, para chamar por ajuda que não existia. O instinto de Elara, a fúria protetora de uma mãe, assumiu o controle. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse processar o medo. Seus olhos varreram a caverna em uma fração de segundo e pousaram no baú aberto de Matias. Nele, dobradas no fundo, as velhas perneiras de couro. Em 2 saltos, ela estava no baú. Arrancou uma das perneiras. Não havia tempo para vesti-la. Com um movimento rápido, enrolou a peça de couro grossa e ressecada em sua mão e antebraço esquerdos, transformando-os numa manopla improvisada, um escudo. O legado do vaqueiro. "Benício, não se mexa!" Ela gritou, a voz firme, cortando o ar pesado. A serpente, atraída pelo movimento, virou a cabeça em sua direção. O bote foi um raio, rápido, presto mortal. Mas Elara estava preparada. Ela não recuou. Avançou, colocando o braço protegido na frente do corpo. As presas da jararaca cravaram no couro. Elara sentiu o impacto, a força da picada, mas a proteção de Matias resistiu. O couro, curtido por anos de sol e suor, era grosso demais. Antes que a serpente pudesse recuar para um segundo bote, a mão direita de Elara desceu como uma pedra. Agarrou a serpente logo abaixo da cabeça, os dedos afundando na carne escamosa, apertando com toda a força do seu desespero e do seu amor. A jararaca se debateu, o corpo poderoso se enrolando em seu braço, tentando esmagá-la. Mas o aperto de Elara era de ferro. Ela se virou e, com um grito que veio do fundo da alma, bateu a cabeça da serpente contra a parede de pedra. 1 vez, 2, 3. O corpo da serpente amoleceu. Elara a jogou no chão, longe das crianças, e ficou ali, ofegante, o suor escorrendo pelo rosto, o braço esquerdo latejando do impacto. Liana correu e abraçou os gêmeos, que agora choravam convulsivamente. Tiago olhava para a mãe, os olhos cheios de uma mistura de horror e admiração. Elara desenrolou a perneira do braço. 2 marcas escuras, úmidas de veneno, manchavam o couro velho. Ela olhou para a peça em sua mão. Não era apenas couro, era a presença de Matias, o cuidado dele. A proteção dele, estendendo-se para além do túmulo.
Ele salvara seu filho. A calma veio depois da adrenalina, e com a calma, uma clareza terrível. Ela salvara Benício hoje. Mas e amanhã? E se outra cobra aparecesse? E se um dos meninos fosse picado longe da caverna? Viver ali, daquele jeito improvisado, era um risco constante. A terra era inútil sem as ferramentas certas para domá-la. A vontade não bastava, era preciso conhecimento. Naquela noite, depois que o pavor passou e as crianças finalmente dormiram, Elara não conseguiu descansar. A quase tragédia a deixara inquieta. O que mais Matias poderia ter escondido? Aquele primeiro esconderijo era muito óbvio, uma pedra solta no chão, e se houvesse outro, um lugar mais seguro, mais inteligente. Ela acendeu a lamparina e começou a examinar a caverna de novo, mas desta vez com outros olhos. Ela não procurava por algo fora do lugar, procurava por algo no lugar, mas que fosse diferente. Passou as mãos pelas paredes, sentindo cada reentrância, cada saliência. Foi perto da fogueira de pedra que ela encontrou. Uma área da parede, do chão até a altura dos seus ombros, que parecia mais lisa que o resto. E o som. Quando ela bateu com os nós dos dedos, o som era diferente. Não era o som maciço da rocha, era um som ligeiramente oco. Seu coração acelerou. Ela examinou a área palmo a palmo. Não havia fendas, nem rachaduras visíveis. Nada. Frustrada, ela se sentou diante da parede, olhou para o arranjo de pedras da fogueira. Matias mesmo a montara. E havia uma pedra, na base da chaminé improvisada, que era mais escura, manchada de fuligem, mas de um tipo de rocha diferente. Com esforço, ela puxou a pedra. Ela saiu, revelando um buraco escuro. Dentro, uma alavanca de ferro, enferrujada. Hesitante, ela a puxou para baixo. Um rangido baixo, de pedra raspando em pedra, ecoou pela caverna. A seção de parede lisa se moveu, deslizando para o lado, revelando uma passagem escura. Elara ofegou. Um segundo esconderijo, secreto, genial. Com a lamparina erguida, ela entrou. A passagem era curta e levava a uma câmara menor, um anexo natural da caverna principal. E ali dentro estava o verdadeiro tesouro de Matias. Empilhadas sobre prateleiras toscas, feitas de madeira, estavam as ferramentas. Uma enxada, uma pá, um martelo pregos, um serrote. Ferramentas boas, novas, envoltas em panos oleados para protegê-las da umidade. E numa caixa, ao lado, livros. 5 livros de capa dura. Agricultura em solos áridos. Criação de pequenos animais no sertão, manual de construção com taipa, ervas medicinais da caatinga e administração de pequenas propriedades. Elara caiu de joelhos. Não era apenas um plano de sobrevivência, era um plano de vida. Ele não deixara apenas a terra e um pouco de dinheiro. Ele deixara as ferramentas para trabalhar a terra e o conhecimento para entendê-la. Ele pensara em tudo, cada detalhe. Ela pegou um dos livros, nas margens, anotações com a caligrafia dele, páginas marcadas. Ele estudara. Enquanto ela se preocupava com o dia a dia, ele sonhava e planejava anos à frente. Naquele momento, na câmara secreta, à luz da lamparina, Elara entendeu. A proteção dele não era apenas um escudo de couro, era um légueto de sabedoria. E agora ela tinha não apenas a coragem, mas também o mapa,
para transformar aquele deserto no lar que ele sonhara. A descoberta das ferramentas e dos livros marcou o fim da sobrevivência e o começo da construção. Elara passava as noites lendo à luz da lamparina, devorando cada palavra, cada anotação de Matias. Durante o dia, ela e as crianças colocavam o conhecimento em prática. A enxada nova morde a terra com uma fome que suas mãos nunca teriam. Tiago, fascinado com o serrote, aprendeu a cortar madeira para cercar a pequena horta, protegendo-a dos bichos do mato. O trabalho era brutal, interminável. O sol parecia determinado a queimar cada broto que ousava nascer. A água, carregada em baldes da fonte distante, parecia evaporar antes de tocar o solo. Havia dias em que o cansaço era tão profundo que Elara sentava no chão e chorava de pura exaustão, o corpo inteiro uma massa de dor. Mas a imagem da jararaca e o rosto aterrorizado de Benício eram um chicote que a impulsionava. A caverna era um útero, mas não era um lar. Eles precisavam de uma casa, de paredes que não fossem de pedra fria, de janelas que deixassem o sol entrar na hora certa. O orgulho sertanejo de Elara, o mesmo que a fez enfrentar o capanga do coronel, agora era um obstáculo. Ela se isolara, convencida de que precisava vencer aquela guerra sozinha para honrar Matias. Mas a solidão era um inimigo tão cruel quanto o sol. A ajuda veio sem ser pedida. Foi Dona Luzia, espeda do senhor Inácio, que apareceu um dia na trilha, montada numa mula teimosa, trazendo uma cesta com queijo de coalho e rapadura. Ela olhou para Elara, para suas mãos feridas, para a horta mirrada, para as crianças magras, e seus olhos se encheram de uma compaixão que não era pena, mas entendimento. Sozinha você não vai conseguir, minha filha, disse a velha, a voz suave como o algodão. Ninguém consegue sozinho no sertão. Deus fez a gente para viver junto. Elara, com o orgulho ferido, tentou recusar. Disse que estavam bem, que dariam um jeito. Dona Luzia apenas sorriu. No próximo sábado, esteja pronta. E no sábado, o milagre aconteceu. Elara acordou com o som de vozes e o barulho de cascos. Ao sair da caverna, viu uma pequena multidão se aproximando. Senhor Inácio e seus 2 filhos. Outras 3 famílias do vilarejo, homens com enxadas nos ombros, mulheres com cestas de comida, crianças correndo e rindo. Um mutirão, a mais antiga e poderosa tradição do sertão. Elara ficou parada sem palavras, as lágrimas presas na garganta. Senhor Inácio tirou o chapéu. Matias era um homem bom. Ajudou a todos nós mais de uma vez. Viemos pagar a dívida, ele disse, com uma simplicidade que desarmou todo o orgulho de Elara. E então o trabalho começou. O que levara semanas para Elara fazer sozinha, os homens fizeram em horas. O som das enxadas batendo na terra era uma música. Eles não apenas capinaram, eles mostraram a Elara como fazer sulcos para reter a água da chuva, como usar esterco seco para adubar a terra, segredos passados de geração em geração que não estavam nos livros de Matias. Enquanto os homens trabalhavam na roça, as mulheres tomaram conta do resto. Uma delas, uma parteira chamada Zefa, examinou Gael e ensinou Elara a fazer um chá de ervas para fortalecer o leite. Dona Luzia e as outras armaram um fogão improvisado, e logo o cheiro de feijão cozinhando com carne seca se espalhou pelo ar. As crianças, antes isoladas, agora corriam e brincavam com os outros.
a gritaria feliz ecoando entre as pedras. Elara, pela primeira vez em meses, não era a líder, a guerreira solitária. Ela era parte de algo maior. Ela carregava água com as outras mulheres, cortava legumes, ouvia as conversas, as fofocas, as risadas. Ela se sentiu normal, sentiu-se humana de novo. No final da tarde, a roça estava limpa e preparada, e ao lado da caverna, a fundação de uma casa começava a tomar forma. Os homens tinham erguido a estrutura de madeira, usando a técnica que estava no livro de Matias, mas com a perícia que só a prática ensina. Todos se sentaram no chão para comer, dividindo a comida em cuias. O sol se punha, pintando a serra com cores quentes. Alguém pegou uma viola e começou a cantar uma melodia triste e bonita sobre a vida e a morte, sobre a seca e a esperança. E pela primeira vez, Elara se permitiu sorrir. Um sorriso de verdade que vinha de dentro. Ela não estava mais sozinha. A memória de Matias lidera a terra, mas a comunidade lidera o mundo de volta. O mutirão se repetiu nos 2 sábados seguintes. A casa de taipa foi erguida, as paredes de barro e capim sovadas pelos pés de homens e mulheres, um processo quase sagrado. Cobriram-na com um teto de palha trançada. Não era grande, apenas 2 cômodos, mas tinha uma porta de madeira e 2 janelas que se abriam para a roça. Era um palácio. 3 meses depois do primeiro mutirão, a terra deu sua resposta. As abóboras, grandes e alaranjadas, se espalhavam pelo chão. As espigas de milho, ainda verdes, prometiam fartura. O maxixe cobria o cercado com suas folhas largas. A primeira colheita, Liana e Tiago mal podiam conter a excitação. Elara escolheu as melhores abóboras, as mais bonitas, lavou-as na fonte, o coração cheio de um orgulho que ela nunca sentira antes. Era o fruto de suas mãos, do seu suor, da sua teimosia. A viagem para a feira do vilarejo foi uma celebração. Ela e Liana foram na mula de senhor Inácio, emprestada. As abóboras iam em estus, balançando com o trote do animal. Na feira, Elara estendeu um pano no chão e arrumou seus produtos. As pessoas passavam, olhavam. Alguns com pena da viúva da caverna, mas outros com admiração. Dona Luzia foi a primeira a comprar, pagando mais do que o preço justo. A notícia do mutirão se espalhara, e a história de Elara se tornara uma pequena lenda. No final do dia, todas as abóboras tinham sido vendidas. Liana segurava o saquinho com as moedas como se fosse um tesouro. Não era muito, mas era a primeira vez que o dinheiro não vinha de um esconderijo, mas do trabalho naquela terra. Era a prova de que o sonho de Matias não era um delírio. No caminho de volta, enquanto o sol descia, Liana se virou para a mãe. O pai ia ficar orgulhoso, não ia? Perguntou. Elara olhou para o horizonte, para a serra que agora era seu lar. E a minha filha? Respondeu a voz embargada. Ele ia. A vitória era pequena, medida em algumas moedas e no cheiro de terra em suas mãos. Mas para uma família que estivera à beira do abismo, era a maior vitória do mundo. O tempo no sertão não corre, ele se derrama. Um ano passou como uma estação seca que finalmente encontra a chuva. A propriedade na Serra do Gavião, antes um sussurro de esperança, agora tinha um nome, pintado numa placa tosca de madeira por Tiago.
Sítio Recomeço, a casa de Taipa, ganhara mais um cômodo e um alpendre, onde Elara sentava no fim da tarde para ver o sol se pôr. A horta se expandira, um tapete verde e teimoso em meio à paisagem cinzenta. Com a ajuda de senhor Inácio, Elara conseguira 2 cabras, e o leite farto era uma bênção para as crianças. Gael, que chegara ali, um bebê amarrado às suas costas, já arriscava os primeiros passos, as perninhas firmes na terra que era sua herança. A viúva da caverna se tornara Dona Elara, uma figura de respeito no vilarejo. Suas abóboras e machiches eram conhecidos pela qualidade. Liana, agora com 13 anos, revelara um talento inesperado para o comércio, e era ela quem comandava a pequena barraca na feira, com uma seriedade e uma lábia que encantavam os clientes. Tiago se tornara o guardião das ferramentas, cuidando delas com um zelo religioso. Os gêmeos, mais saudáveis e fortes, tinham a tarefa de cuidar das cabras. Eram uma família, uma unidade de trabalho forjada no fogo da adversidade. Numa manhã de agosto, quando o vento soprava mais frio anunciando o fim do inverno seco, a poeira na trilha anunciou uma visita incomum. Não era um vizinho a cavalo, mas uma carruagem, simples, oficial, puxada por 2 cavalos fortes. O coração de Elara deu um salto de alarme. Visitas oficiais raramente traziam boas notícias. Dela desceram 2 homens, um, mais velho, de bigode grisalho e roupas de cidade, se apresentou como Senhor Aguiar, representante do governo provincial. O outro era um jovem de óculos, com uma pilha de papéis debaixo do braço. Eles pediram permissão para entrar e sentaram-se nos bancos rústicos do alpendre. Elara ofereceu um copo de leite de cabra fresco, o gesto simples de uma anfitriã orgulhosa. Dona Elara, começou o senhor Aguiar, a voz formal, mas não hostil. A história de sua propriedade chegou aos nossos ouvidos. A forma como a senhora, uma viúva com 5 filhos, tomou uma terra devoluta e a tornou produtiva. É notável, muito notável. Elara apenas assentiu, desconfiada. Elogios do governo costumavam preceder impostos. O Império está incentivando o desenvolvimento de nosso interior, continuou ele. Estamos criando pequenos postos militares avançados para proteger as rotas de comércio. E esses postos precisam de suprimentos, comida fresca, regularmente. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. O governo gostaria de oferecer à senhora um contrato para fornecer semanalmente uma cota de abóboras, milho e leite para o novo posto que será construído a um dia de viagem daqui. Elara ficou em silêncio, processando a informação. Um contrato com o governo. Pagamento garantido. Não era sorte. Era o reconhecimento. O jovem de óculos estendeu uma folha. Os valores estão aqui. É um bom preço, senhora, acima do que se paga na feira. Liana, que se aproximara para ouvir, olhou o papel por cima do ombro da mãe. Seus olhos se arregalaram. Era mais dinheiro do que elas conseguiam em 2 meses de feira. Seria a segurança, o fim da incerteza. Elara olhou para suas próprias mãos, pousadas no colo. As unhas quebradas, a pele grossa, os calos permanentes.
Lembrou-se das mãos que tinha um ano antes, macias, de dona de casa. Lembrou-se das mãos que cavaram a terra com pedaços de pau, que arrancaram espinhos, que lutaram com uma serpente. Aquelas mãos tinham construído isso, tinham conquistado aquele contrato. Ela ergueu o queixo. A mulher assustada que seguira um bilhete no escuro não existia mais. Em seu lugar havia uma proprietária, uma matriarca. Eu aceito, disse ela, a voz firme, mas com uma condição. Senhor Aguiar ergueu as sobrancelhas, surpreso. Eu não fui a única a trabalhar esta terra, continuou Elara. Tive ajuda, senhor Inácio, a família dele, Dona Luzia, outros. Eles também lutam, também mal têm o que comer. Se o governo quer meus produtos, vai ter que comprar os deles também. Uma parte do contrato será dividida com as famílias que me ajudaram a ficar de pé. Ela não estava pedindo, estava ditando os termos. O representante do governo a encarou por um longo momento. Um sorriso lento se formou sob seu bigode. Ele se virou para o ajudante. Anote isso. Contrato cooperativo. Dona Elara e parceiros. Ele se voltou para ela. A senhora é uma mulher ainda mais notável do que me disseram. O Império tem orgulho de ter cidadãs como a senhora. Naquela noite, depois que os homens se foram, deixando para trás a promessa de um futuro estável, Elara sentiu uma necessidade de voltar. Voltar ao começo. Deixou Liana cuidando dos menores e caminhou até a caverna. A entrada estava coberta de trepadeiras, o lugar reassumindo seu aspecto selvagem. Ela entrou. O ar estava frio, parado, com o cheiro de pedra e memória. Acendeu a velha lamparina de Matias. A luz dançou, revelando o espaço que fora seu primeiro e mais importante refúgio. Ela foi até o esconderijo secreto e pegou não as ferramentas, mas a caixa de madeira onde encontrara os papéis. Sentou-se no chão de areia, no mesmo lugar onde lera a carta de Matias, e chorara de alívio. Dentro da caixa, junto com os títulos de posse, havia um pequeno caderno de anotações que Matias usara para seus estudos. A maior parte das páginas estava em branco. Elara pegou um pedaço de carvão do fogo apagado. Virou para a primeira página vazia. Com a mão firme, a caligrafia moldada pelo cabo da enxada, ela começou a escrever. Matias, meu amor, faz um ano que seguimos o caminho que você traçou na escuridão. Não foi fácil. Houve dias em que pensei que a terra venceria, que o sol nos quebraria, mas eu olhava para nossos filhos e lembrava da sua fé em mim. Você não estava errado. O sítio Recomeço está crescendo. As crianças estão fortes. Liana tem sua inteligência para os negócios. Tiago tem sua seriedade e seu cuidado com as coisas. Os gêmeos têm a sua alegria. E Gael? Gael está aprendendo a andar na terra que você nos deu. Eu vou contar a ele, um dia, que tipo de homem era seu pai. Vou trazê-lo aqui, neste lugar, e dizer: foi aqui que a vida recomeçou. Hoje o governo nos procurou. Querem comprar nossa produção, nosso trabalho, a sua visão. Eu disse que sim. E lembrei da ajuda que recebemos. Lembrei que ninguém vence sozinho. Acho que você gostaria disso. Obrigada, Matias, por acreditar, por lutar, por nos amar tanto a ponto de construir um futuro, mesmo sabendo que não estaria nele. Nós vamos ficar bem. Você garantiu isso.
e eu prometo honrar cada sacrifício seu, cada gota de suor, com amor eterno, sua Elara. Ela fechou o caderno e o colocou de volta na caixa, apagou a lamparina e saiu da caverna. Lá fora, o céu do sertão estava incrustado de estrelas. 1 milhão de pontos de luz fria. Uma brisa suave balançou as folhas secas da caatinga, e se Elara fechasse os olhos, quase podia sentir a presença de Matias ali, o toque de sua mão em seu ombro, um sussurro no vento. Eu sempre soube. A jornada não terminara. Haveria outras secas, outras pragas, outras lutas. Mas agora, pela primeira vez desde que o mundo desabara, Elara não sentia que estava apenas sobrevivendo. Ela sentia que estava vivendo. E isso, ela sabia, era o maior presente que Matias poderia ter lhe dado.